Prezados amigos e colegas, questão que voltou a ser discutida no Supremo Tribunal Federal é a respeito da prerrogativa de foro, também conhecida como foro privilegiado. E o que é isso? De uma maneira bem simples, é que determinadas pessoas que ocupam um cargo em razão da relevância das funções, a fim de que não fiquem sujeitas a qualquer tipo de pressão, serão julgadas não pelo juiz de primeiro grau, que é a regra, mas por um tribunal, que pode ser o Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunais Regionais Federais, até o Tribunal Superior Eleitoral. Tudo isso a depender da hipótese. A questão não é que a prerrogativa de foro seja um privilégio, pelo contrário, porque ela protege não a pessoa, mas o cargo ocupado, a fim de que sejam exercidas as funções deste cargo, cargos relevantes, livre de pressões. O Brasil é um dos países, talvez é o país que mais tenha pessoas com prerrogativa de foro, são milhares, o que não é nada bom. Isso está a ser discutido no Congresso Nacional e talvez em breve nós tenhamos alguma alteração. O Supremo Tribunal Federal já entendeu que aquela pessoa que pratica crime no exercício do mandato, no exercício da função que lhe propicie prerrogativa de foro, mesmo que deixe o cargo ocupado, que pode ser um cargo eletivo ou não, assim mesmo continuaria a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, praticou um crime de corrupção enquanto, por exemplo, era deputado federal, mesmo que essa pessoa não seja reeleita ou deixe o cargo por algum motivo, tanto a investigação quanto o processo criminal existente continuaria a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso foi alterado em 1999, com o cancelamento da súmula 394, que dispunha a respeito disso. Em 2005, os parlamentares tentaram ressuscitar essa súmula, alterando o artigo 84 do Código de Processo Penal, dizendo exatamente isso: praticado o crime que lhe dava prerrogativa de foro, mesmo que a pessoa deixe o cargo ocupado, continuaria a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive no que diz respeito à improbidade administrativa, que passaria também a contar com a prerrogativa de foro, a semelhança do que ocorria com os crimes. Só que o Supremo Tribunal Federal derrubou essa norma de maneira correta, uma vez que o Código de Processo Penal não pode dispor a respeito de prerrogativa de foro, que deve ser afeto à Constituição Federal e também às constituições estaduais, à semelhança do que dispõe a Constituição Federal. Mais recentemente, em um processo relatado pelo ministro Barroso, limitou-se ou reduziu-se ainda mais a prerrogativa de foro, isso para os parlamentares federais, sejam os deputados ou senadores. Praticado crime sem relação nenhuma com o cargo ocupado, com as funções exercidas, o Supremo Tribunal Federal não será competente, não haverá prerrogativa de foro, e essa pessoa será julgada de acordo com a regra geral de competência perante um juiz. Eu vou dar um exemplo. Um dos mandantes do assassinato da então vereadora Marielle, à época dos fatos, era vereador. Hoje ele é deputado federal. Como o crime praticado ou que ele está sendo acusado naquela época não tem relação nenhuma com as funções de deputado federal, ele continua a ser julgado em primeiro grau, no caso, pelo Tribunal do Júri, mesmo que esse crime tivesse sido praticado enquanto ele era deputado federal. Assim mesmo, o Supremo Tribunal Federal não seria competente. Passaria essa competência
para o juiz de primeiro grau. No caso, o presidente do tribunal do júri, ele seria julgado por jurados. Jurados, pessoas leigas, de acordo com a Constituição Federal. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal está querendo rever a questão da prerrogativa de foro. Não sei exatamente o que pretendem ou o que será discutido, mas me parece que a ideia do Supremo Tribunal Federal é perpetuar a jurisdição da Suprema Corte, mesmo que a pessoa deixe o cargo ocupado. Deixando o cargo ocupado, ela tendo praticado crime no exercício desse cargo, haveria perpetuação da jurisdição do Supremo e essa pessoa continuaria a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que era a época da súmula 394. Não sei se o Supremo vai alterar posição recente no que diz respeito que o crime tenha de ser praticado no exercício da função e com relação com as suas funções. Isso daí foi excelente, foi muito bom ter havido essa decisão, primeiro porque reduziu muito os processos que tramitavam no Supremo Tribunal Federal. Segundo, se a proteção é do cargo, das funções desempenhadas, se não há relevância nenhuma para a nação, já que essa pessoa terá praticado o crime sem relação ao cargo, às funções, nada mais justo do que ela ser julgada pelo juiz de primeiro grau, de acordo com a regra geral de competência, e não pelo Supremo Tribunal Federal, porque, como eu já disse, a prerrogativa de foro é a proteção do cargo e não a da pessoa. Se não há nenhuma relação com o cargo ocupado, essa pessoa deve ser julgada de acordo com a regra geral de competência, como todas as demais pessoas. Essa alteração do Supremo Tribunal Federal, ela traz uma série de preocupações. Primeiro, isso aumentará o número de processos que tramitam na Corte, levando à prescrição, o que já ocorre em muitos casos hoje. Se demorar muito tempo para ser julgado, o tempo faz com que o Estado perca o direito de punir, ocorrendo o que se chama de prescrição. A pessoa simplesmente fica impune. Ela não será mais julgada porque o Estado não pode puni-la. Segundo, seria uma forma do Supremo Tribunal Federal, não estou dizendo que essa é a intenção, mas pode vir a ser agora ou posteriormente, manter as pessoas investigadas ou processadas sob seu cabresto. A espada da pessoa ficaria sobre a cabeça dessas pessoas. Isso seria uma forma de ter essas pessoas sob o seu poder, porque infelizmente a natureza humana pode levar a isso. Pode haver perseguição a pessoas que o Supremo não gosta, que membros do Supremo não gostam, e essa pessoa continuaria a ser perseguida eternamente até a sua morte ou até uma causa extintiva da punibilidade qualquer, por essas pessoas, por esses ministros ou pela própria Suprema Corte. Por exemplo, hoje, o processo no que diz respeito ao mandante, a um deputado federal, no assassinato da ex-vereadora Marielle, vai ser julgado de acordo com as regras de primeiro grau, de acordo com a regra geral de competência. Sendo alterado, passaria a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O presidente Bolsonaro tem diversos processos em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, mas o correto seria todos esses, procedimentos, investigações. Todas essas investigações ou eventuais processos existentes tramitarem em primeiro grau. No juízo competente para todas as demais pessoas. Passando a vigorar um novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, ele continuaria a ser julgado pelo Supremo, e todas as demais pessoas que deixaram o cargo, que perderam a prerrogativa de foro, que deveriam ser julgadas em primeiro grau, passarão a ser julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. É certo que o Supremo Tribunal Federal pode limitar isso.
pode dizer que vai ser a partir da sua decisão, ou esses efeitos podem retroagir, atingindo todos os processos antigos. Eu não sei se vai haver alguma forma de limitação dessa decisão, mas é algo que, no meu modo de ver, é preocupante, porque a imensa maioria das cortes constitucionais, elas são apenas cortes constitucionais, elas não julgam pessoas com prerrogativa de foro. E quando julgam, nesses países em que há isso, da Suprema Corte julgar pessoas com prerrogativa de foro, são pouquíssimas pessoas com prerrogativa de foro. Às vezes só o presidente da República, ou nem o presidente da República, às vezes só chefes de poderes, e outras vezes pouquíssimas autoridades. A partir do momento que o Supremo Tribunal Federal deixe de ser apenas uma corte constitucional, como deveria ser, infelizmente não é aqui no Brasil, a sua competência é extremamente alargada, deixando de lado as situações, as ações, os recursos mais importantes que digam respeito a controle de constitucionalidade, e passa a julgar processos que deveriam ser julgados em primeiro grau, ou no máximo por um tribunal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, mas nunca por uma corte responsável pelo controle de constitucionalidade, por defender a nossa Constituição. Então, no meu modo de ver, é preocupante. Vou deixar na descrição alguns artigos relacionados a esse tema que complementam o que eu falei aqui, a fim de eu não prolongar demais esse vídeo. Forte abraço a todos.